Corinthians, Grêmio e Bahia estão interessados em um atacante brasileiro que faz sucesso na segunda divisão do futebol inglês. Eu me refiro a Léo Cienza, 27 anos de idade. Ele atua pelo Southampton, foi, por exemplo, o titular absoluto na decisão contra o Manchester City nesse fim de semana. Os três clubes brasileiros não são os únicos interessados. Há gente de olho no campeonato italiano, no campeonato inglês da primeira divisão e também no campeonato espanhol. Só para contar um pouquinho da história do Cienza, ele não teve passagem por categorias de base de clubes brasileiros. E depois da morte do pai, lá pelos 20 anos de idade, ele decide se mudar para a quinta divisão da Suécia. Por lá, chegou a trabalhar de forma escrava, ganhando dinheiro nem suficiente para comer. Acabou se mudando para a terceira divisão da Alemanha, foi eleito MVP do seu time e depois se mudou para o Heidenheim. Temporada passada espetacular, ele acabou se transferindo para o Southampton por 9 milhões de euros e a passagem pelo Southampton não para de abrir portas para ele. 43 jogos, 10 gols e 10 assistências na atual temporada, titular absoluto do time que está brigando para voltar à Premier League. Você conhece o Léo Cienza? Acha que caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Corinthians abriu negociação, tá? O Corinthians abriu a negociação com o Gabriel Strefasa. Deve ser assim, deve ser essa a pronúncia, né? O Gabriel Strefasa, ele tem contrato com o Olympiacos, que é o detentor dos seus direitos econômicos, até 30 de junho de 2029, ou seja, né, o contrato é até o meio de 2029 com o Olympiacos. Ele está emprestado ao Parma da Itália, tá? Tem jogado, é bom jogador. E na atual temporada, né, atuando aí pela Série A, né, ele tem ele foi titular aí em 10 partidas, tá? Marcando um gol e distribuindo aí 2 assistências. Só para você ter uma ideia, tá? Ele tem 1,68 m, atua também como ponta esquerda, se precisar joga do lado esquerdo aberto. E vamos lá, o que eu apurei sobre ele? É um ponta velocista, construtor de jogadas. Apesar da estatura baixa, ele compensa com a explosão, ele é meio forte, ele tem uma explosão, né, pro 1 contra 1, né? Ele tem intensidade, que é o que o Corinthians precisa. Tecnicamente é um jogador que se destaca no 1 contra 1. Tem boa condução de bola quando está em velocidade. Mudança de direção rápida, né? Costuma levar vantagem, né, sobre os defensores. Atuando pela direita, ele gosta de jogar, né, cortando para dentro para buscar a finalização com a perna esquerda, mas também ele é capaz de ir à linha de fundo, servir companheiros, e quando joga pela esquerda, ele oferece a profundidade, enfim, sabe cruzar, vai no X1 no 1 contra 1, tá? O outro ponto forte dele é a recomposição defensiva. O Strefasa, ele não é aquele ponta passivo, né? Ele pressiona, volta para marcar e ajuda bastante na compactação do time, né? Algo muito valorizado no futebol italiano. Em termos de tomada de decisão, é um jogador direto, gosta de acelerar o jogo, atacar espaço, finalizar rápido. Esse é o jogador que o Corinthians tem interesse. O que aconteceu? Esse jogador foi oferecido ao Corinthians, agora vem as informações, né? O que eu trouxe de característica dele, eu não conheço o jogador, tá? Foi o Davi que pegou para mim, meu amigo Davi que me deu essas informações de características do Gabriel Strefasa, porque eu não conheço ele. O que eu posso trazer para vocês, Samir Carvalho, são informações de negociação. Vamos lá. O que eu tenho para passar para vocês. Foi oferecido e agradou bastante, tá? Agradou bastante. Porque era um jogador que já estava sendo monitorado pelo scout do Corinthians há muito tempo. É um jogador que nasceu na base do Corinthians, conhece o clube, tem identificação com o clube, só que não foi pro profissional, né? Se eu não me engano, ele não foi pro profissional do Corinthians. Aí rodou futebol italiano, enfim, vários clubes. Estava pertence ao Olympiacos e hoje joga no Parma. Só que o contrato de empréstimo dele vence agora no meio do ano com o Parma. E a ideia do Corinthians é tentar um empréstimo junto ao Olympiacos, para que ele permaneça no Corinthians, um empréstimo de 1 ano, enfim, ou até, né, na pior das hipóteses, até o fim da temporada, mas a ideia é ficar até o meio do ano que vem. O pessoal falando que não, Samir, desfaça a amizade com o seu amigo Davi. Que cara horrível esse Gabriel. Sério, cara, vocês acham ele horrível mesmo? O Davi, quando eu passei a informação pro Davi, né, do Gabriel Strefasa, cara, ele ficou empolgadão. Ele falou que tá torcendo muito para que dê certo. Entendeu? Que tá torcendo muito para que dê certo. Ele tem 29 anos, tá? 29 anos. E é um jogador que o Corinthians, né, abriu conversas com o staff do atleta para tentar contratá-lo no meio da temporada. É um jogador que é titular do Parma, velho.
Entendeu? Será que ele é bagre assim, igual alguns de vocês estão falando? Eu, sinceramente, acho uma boa tentativa. 29 anos, tem força, tem velocidade, é o nome que me agrada, tá? Aliás, eu vi muita gente elogiando, entendeu? O Mário Borges, melhor que o Vitinho deve ser, sim. Eu quero que vocês dêem opinião também, pra gente não ficar só com uma opinião aí. Não vi muito, mas ele é bom. Os 19 não corre, imagina de 29. Mas isso não tem muito a ver, né? O futebol italiano não é parâmetro, sim, concordo. A gente não tinha visto o Carlos Vinícius, achávamos ele bagre, não queríamos ele no timão. Olha aí agora, né? Enfim, eu não conheço, isso não é nome que agrada, é desespero apenas. Se for mais rápido que o Pedro Raul tá limpo, eu não conheço, tá de brincadeira, virou bagunça, não vi um jogo, enfim, né? A maioria não conhece, é um nome realmente que, né? Samir, eu estava vendo esses dias atrás pela X-Sport, vendo o jogo do Parma, ele é rápido, e jogador que se destacou na partida, naquele jogo. O Júnior Evangelista gostou do jogo que viu, tá? Né? Enfim. É assim, olha a situação do futebol italiano, não é parâmetro. Sei lá, né, velho? Gente, um jogador de graça, cara. Um jogador de graça, que é rápido e que tá no futebol italiano, aí vocês falam, o futebol italiano não presta. Não é parâmetro o futebol italiano. Eu concordo. Só que tem hora que, dependendo a narrativa que vocês querem levar, aí vocês falam que é legal. Olha o Giovani se destacando lá no Verona, não sei onde estava lá, esqueci até o time lá do Giovani. Aí é bom. Nossa, olha o Giovani arrebentando no futebol italiano. Aí é bom. Aí o futebol italiano presta para uma boa análise. Agora, quando o Corinthians quer um jogador que é do Parma, que é titular, e aí o futebol italiano não é parâmetro. Eu também acho que o futebol italiano vive uma fase bem ruim. Mas, cara, nós estamos falando de um jogador que viria de graça, né? E é uma aposta. É um jogador rápido ainda, com 29 anos, entendeu? E nós estamos falando de uma posição que é muito carente no mercado, viu? Tá? É muito carente no mercado. Sabe? Porque o restante a gente já conhece, entendeu? A gente já conhece. Vitinho da vida a gente conhece, a própria Vitor Sá a gente conhece. Então, eu não sou contra essa contratação, não, desde que o Corinthians não coloque dinheiro. Cara, é melhor você ouvir que o Corinthians está tentando o Gabriel Strefasa do que você ouvir que o Corinthians está tentando o Arthur Cabral. Com todo respeito. Enfim, se vier de graça, eu aceito. Entendeu? Se tiver que pagar por ele, aí eu prefiro que não contrate. Mas essa é a informação que eu tenho. Samir, você consegue confirmar com suas fontes se realmente existe a possibilidade do Hugo sair após a Copa? Olha só. O Eric, eu falei com uma pessoa ontem à noite, a pessoa que me trouxe a informação de dentro do Corinthians, que o Corinthians ainda quer um goleiro reserva, e eu falei, pô, mas o Cauê foi tão bem, né, tá indo tão bem, e ela me deu 2 argumentos. Ela ainda acha que mesmo o Hugo permanecendo, o Corinthians precisa de um goleiro mais experiente para Libertadores e para grandes jogos, caso o Hugo não esteja presente. E o segundo argumento que ela me deu, o Eric, é de que o Hugo pode ser vendido no meio do ano. Ele não falou que vai ser vendido, tá, gente? Por favor. Essa pessoa me disse que as propostas, os clubes que apresentaram propostas para o Hugo estão sustentando essas propostas. Então o Corinthians também trabalha com a ideia, tá? Com a ideia de que o Hugo possa sair, tá? Uma possibilidade. Então o Corinthians está no mercado em busca de um goleiro. Eu acho que o Cauê está muito bem, não trocaria o Cauê hoje por nenhum outro goleiro, tá certo? Agora, se o Hugo sair, aí eu entendo que o Corinthians precisa de um goleiro. Porque o Corinthians tem um goleiro que está começando a sua história, que é o Cauê. E o Corinthians não tem 2 goleiros tirando o Hugo. Felipe Longo, para mim, tem que ter paciência. Não tem que ter paciência. Eu acho que já deu para ver que o Felipe Longo não dá pro Corinthians. Como já deu para ver que o Donelli também não dá. Podem ficar chateados, mas é a real. Agora, o Cauê já deu para ver que dá. Pô, sabe, mas cara, eles não tem tão poucos jogos assim. O Donelli jogou bastante com a camisa do Corinthians. Então, se o Hugo sair, aí eu acho que o Corinthians precisa de um novo goleiro. Agora, sinceramente, se o Hugo não saísse, e se o Hugo não deixar o Corinthians no meio do ano, cara, eu acho bobeira trazer um novo goleiro. Eu apostaria no Cauê. Sinceramente, apostaria no Cauê, porque é um jogador que sabe jogar com os pés, sai do gol, não fica espalmando bola que nem um bobo para frente, para trás, para escanteio. Tem segurado algumas bolas que são bolas realmente defensáveis, né? E seguráveis, entre aspas, né? Não existe a palavra. Mas tem goleiro que qualquer coisa já dá o escanteio para o adversário, ou então espalma para dentro da área. Enfim, cara, o Cauê tem ido muito bem. E eu sou da opinião, não importa ser jovem. Eu tenho essa opinião. Para mim, o jovem, meu irmão, os grandes jogadores jovens já nascem arrebentando. O Zé Elias no Corinthians já chegou sendo titular, já de jovem. O Gil já chegou tomando conta da camisa do ponto esquerda, lembra? O Malco já chegou tomando conta. No Santos, o Robinho chegou tomando conta, o Diego, o Neymar, o Ganso.
Enfim, cara, o Kaká no São Paulo, o Endrick no Palmeiras, o Estevam no Palmeiras. Meu irmão, se é bom jogador, é bom e acabou. Vai te lascar. Não vem com papo de que tem que ficar esperando 1 ano, 2 anos. Não é, meu irmão. É só saber ver futebol. Entendeu? Vai te lascar e fica com Deus, né? Esse vai te lascar foi desnecessário. Mas eu sou dessa opinião. O Cauê já mostrou que tem qualidade. Os outros não. Entendeu? Os outros não. Ronaldo Giovanelli, que eu citei hoje, Adriano, bastante, né? Pra falar do Cauê, dessa busca do Corinthians pro goleiro. Entendeu? Então é o que eu penso, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.